O Campeonato Gaúcho já está muito próximo. A estreia do São Paulo diante do Avenida, aqui mesmo no estádio Aldo da Puzo, é no próximo dia 17. Ou seja, estamos a menos de 15 dias do início da competição. E agora, no site Papareia News, o nosso contato é com o preparador físico do Leão do Parque, Marcelo Tota. E ele vai repassar para você informações referentes à preparação do grupo de jogadores do Leão do Parque. Marcelo, bem-vindo ao site Papareia News. Eu começo te perguntando a respeito de uma avaliação da preparação física dos jogadores do São Paulo diante desse início próximo do Gauchão. Boa tarde, boa tarde. A gente vem trabalhando forte desde a primeira semana de trabalho. A gente apresentou dia 20 de novembro. Fizemos os testes físicos nos 3 primeiros dias e no turno inverso aos testes físicos já com uma carga de trabalho bem forte. Então a gente vem trabalhando muito intenso desde essa primeira semana de trabalho. Agora com os jogos preparativos a gente consegue individualizar, enxergar algumas coisas que a gente não consegue observar no treinamento e direcionar o trabalho para essa parte final de preparação do campeonato. Tá bem legal, o grupo está treinando muito forte e com desempenho físico bom, a gente espera fazer uma bela competição. Como é que está a questão física dos jogadores? Algum em específico causa algum tipo de preocupação para o início da competição ou já estão todos já nivelados no que diz respeito à preparação física? A gente veio trabalhando, como eu falei agora, a gente veio trabalhando muito forte, então teve alguns atletas que trabalharam em 3 turnos, a gente trabalhou em 2 turnos direto, alguns fizeram 3 turnos de trabalho para já tentar deixar todo mundo num nível físico parecido. O grupo já está numa condição legal para jogos. A gente sempre tem atletas que precisam melhorar alguma coisa, isso aí não tem como, né? Mesmo na competição tu vai tirando um pouquinho aqui de um trabalho para fazer um extra de força, potência, para ter uma resposta melhor desse atleta em relação à performance dele. Mas o grupo todo está numa condição boa, no nível bom, não tem ninguém que preocupa a gente assim. E de que maneira que esses jogos amistosos que o São Paulo disputou, e vamos levar em consideração também o jogo contra o Santos Expedito, que foi considerado como um jogo treino, de que forma que eles contribuem também para a parte da preparação física? Uma visão da comissão técnica é deixar todos os atletas numa condição física parecida, tanto o time dito titular, que são os 11 que saem jogando, quanto o pessoal do resto do grupo. Então a gente gosta muito de deixar todo mundo na mesma condição, na mesma capacidade física, entendimento de jogo, o correr certo, não desperdiçar energia com posicionamento errado, com leitura de jogo. Então tudo isso aí é um trabalho em conjunto, um trabalho técnico, tático e com a preparação física, né? Então nos jogos a gente consegue corrigir isso, todos os jogos são filmados, todos os nossos treinos são filmados, então a gente consegue ver o desempenho do atleta, o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado e mostrar para ele através de vídeo, tu te enxergando fazendo uma ação errada ou deixando de 2 segundinhos acelerar para já encurtar perto da marcação, tu vai correr menos, já vai estar perto do cara, não se desgasta, a chance de erro fica minimizada, então uma coisa vai habilitando a outra. Então a gente tenta se cercar de todas as ferramentas para conseguir fazer esse controle aí. A exemplo do ano de 2014, que foi quando o São Paulo retornou para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, foi um ano de disputa de Copa do Mundo, onde o calendário dos jogos de todos os campeonatos ele começou a ser um pouco mais acelerado. E é justamente o que vai acontecer nesse ano de 2018. O trabalho é diferenciado para poder preparar esses jogadores para as partidas domingo e quarta? A gente, sabendo desse calendário aí, a gente fez uma programação para tentar deixar os jogadores num nível elevado de performance, porque quando começar a competição vai ser jogo direto quarta e domingo, então o pós-jogo vai ser uma recuperação, no outro dia um ajuste tático em função do próximo adversário, então a gente não vai ter muito tempo de treinar, entre um jogo e outro vai ser só recuperação, ajuste tático e preparação para o próximo jogo, né? Então vai ser bem intenso, né? Pouco tempo entre um jogo e outro, e a gente por morar aqui na divisa do estado com o Uruguai tem bastante tempo de deslocamento, então em função do deslocamento já perde um tempo de repouso, e aí a gente pensando em tudo isso aí, a gente já montou algumas estratégias para minimizar esse desgaste a mais que a gente vai ter, né, em relação a deslocamentos e jogos. Bom, por falar nisso, o São Paulo nessa temporada vai jogar 6 partidas em casa, diferentemente do que aconteceu nas últimas edições do campeonato. Mas esses deslocamentos para os jogos fora, até que certo ponto eles acabam prejudicando a condição física do jogador. Há realmente um desgaste comprovado nessas viagens? Cara, tu viajar 8 horas, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente sempre vai um dia antes, né? Treina de manhã,
almoça e viaja, chega no local do jogo, dorme lá, e aí o outro dia é o dia do jogo, né? Isso que a gente vai conseguir fazer para os jogadores descansarem, né? Mas é cansativo, né? Porque a gente tem muita carga de treinamento e aí tu vai ficar 8 horas dentro do ônibus, aí os jogadores de uma estatura elevada, a lombar já começa a ficar um pouquinho dura, entendeu? Perde um pouquinho de mobilidade e aí a gente tem que fazer uma estratégia para recuperar esse jogador, alongamento, algum trabalhinho preventivo ali para ele se sentir solto para jogar, né? Então, em relação a isso, os deslocamentos eles têm sim uma relação de desgaste e de recuperação assim que fica um pouquinho prejudicada para nós em função das distâncias, mas a gente já se precaveu de sair com algumas estratégias que a gente vai utilizar na competição. É lógico que essa questão referente ao desgaste físico proporcionado pelas viagens é uma questão muito complexa e se a gente for levar a fundo é um período de explicação muito grande. Mas rapidamente e resumidamente, o que acontece internamente no músculo de um jogador de futebol durante esse período de deslocamento e essas horas que fica muito tempo sentado? Então a gente, como o jogador treinou muito forte no dia anterior, e aí ele treina e sai para viagem. Ele na viagem o teu fluxo sanguíneo fica alterado, né? Porque tu fica com as pernas em flexão, então ele desfavorece aquela circulação do fluxo sanguíneo. Tu não está entregando oxigenação normal para o músculo, não está entregando nutrientes normal para o músculo. Alguns jogadores relatam que o pé fica inchado, entendeu? A mesma sensação de viagem de avião. Então isso aí é por deficiência de fluxo sanguíneo, né? Então se aquela região, principalmente pernas e panturrilha, de joelho para baixo, não está com o fluxo sanguíneo normal, tu sente um peso naquela região, entendeu? Então isso aí é comprovado, tem estudos que comprovam isso aí. Então, mas aí a gente pede para o jogador levantar, caminhar, movimentar, né, para dar uma melhorada no fluxo sanguíneo ali, para não ficar com essa sensação. Além da preocupação com a condição física dos jogadores, também um outro ponto muito importante é a alimentação desses atletas. Também eu cito anos anteriores, por conta da experiência do site em acompanhar o São Paulo no Campeonato Gaúcho, outros profissionais da área da preparação física também acompanhavam a área de alimentação, fazendo muitas vezes um trabalho que seria de um nutricionista. No teu caso, tu também acompanha essa questão da alimentação dos jogadores? Como é que é em 2018? Sim, a gente tem alguns cardápios já pré-definidos, né, que foram feitos com orientação de nutricionista, e a gente está conseguindo implementar isso no clube. A gente tem um suporte muito bom da parte de suplementação, né, com a JNIL. Então a gente está conseguindo fazer uma suplementação muito boa e uma alimentação muito boa de qualidade também. Então nisso aí a gente não tem reclamação nenhuma, está excelente em relação a isso. Para nós encerrarmos, Marcelo, eu gostaria que tu falasse para o torcedor um pouco da tua experiência no futebol, né? Passar para eles um pouco do teu histórico. Eu vim do Internacional, né? Então eu trabalhei 11 anos no Internacional, na categorias de base, passei por todas as categorias de base. Os últimos 4 anos e meio eu estava no Inter B. A gente fez o Gauchão em 2014 com o Kleimer como treinador, a gente teve 100%, 4 jogos, a gente ganhou os 4 jogos, com o Ailon estava com a gente, então vários jogadores que o clube formou, né? Então a gente tem uma experiência grande em relação à preparação de atletas para essa intensidade de jogo que a gente vai enfrentar, e uma experiência no Gauchão também, Série A, muito legal. E a gente espera fazer uma bela competição. O grupo está bem treinado, está bem coeso, o sistema defensivo, o meio de campo, o ataque estão conseguindo correr com o bloco sempre aproximado para não dar espaço para contra-ataque. São detalhezinhos técnicos e táticos que a gente tem bastante cuidado em relação a isso. Então a gente espera fazer uma bela competição e representar muito bem a cidade. Muito bem, este foi Marcelo Tota, preparador físico do Esporte Clube São Paulo, falando a respeito do trabalho que vem sendo realizado desde o dia 20 de novembro, aqui na linha do parque, e agora frente aí ao início da competição daqui a 13 dias. Marcelo, muito obrigado pelas tuas informações. Obrigado. E o Papareia News está à disposição para a divulgação das atividades aqui no São Paulo. Muito obrigado, eu fico muito feliz em estar conseguindo compartilhar alguma coisa que a gente faz de trabalho com vocês, e fico muito feliz pela nossa relação aqui, de amizade e de trabalho. Muito bem, siga conosco, voltaremos em outra oportunidade com mais informações aqui do São Paulo e do Gauchão 2018.